Você pode fechar os teus olhos. Queria que você não perdesse de vista esse caminho de adoração, amém? Seguimos adorando a Deus ou não? Amém? Com a palavra, ouvindo a palavra, de bom coração, com o coração aberto, é uma forma da gente estar adorando a Deus. A gente está reconhecendo a Deus em sua palavra. Quantos reconhecem Deus e sua palavra aqui nessa noite? Feche os teus olhos. Se você quiser levantar as mãos, vamos orar ao Pai. Pai, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos pela tua graça, Pai, que tem nos alcançado, Pai. Te louvamos pelo teu amor que é infinito, Pai. Bendito seja o teu nome. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder. Bendito seja o teu nome. Falta palavras para expressar a tua grandeza, a tua soberania, o teu senhorio, Pai. Nós nos rendemos diante de ti nessa noite. Submetemos a nossa vida a ti nessa noite, Pai. Para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, todos os nossos inimigos, todos os nossos opositores, e que prevaleça neste lugar a tua glória, prevaleça neste lugar a tua presença, Senhor, prevaleça neste lugar a tua palavra, Pai, para a glória e para a honra do teu nome. Amém e amém. Eu fiquei feliz em ouvir essa canção. Essa canção fala de eternidade, e o tema que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com a igreja é a respeito da eternidade. Eu estava lembrando de um folheto que a gente, há muito tempo atrás, quando a gente saía para evangelizar, a gente entregava um folheto que dizia assim, que tinha uma pergunta: onde você passará a eternidade? Quantos já viram, conseguiram ver esse folheto aqui? É bem famoso esse folheto. Onde tu passarás a eternidade? Eu creio que é um tema bastante oportuno, é um tema atual, e vai ser sempre atual, porque todos nós somos eternos. Cadê os eternos aqui? E tem alguns que não são eternos aqui não. Eu sou eterno. Quantos eternos nós temos aqui? A eternidade, queridos, a eternidade é uma realidade. A eternidade é uma realidade. Todos nós, um dia, vamos experimentar dessa realidade. Nós somos chamados, nós fomos criados para ser eterno. Às vezes, por causa do pecado, a gente sabe que entrou a morte, e a morte, a Bíblia diz que passou a todos os homens. Na verdade, a morte, hoje, ela faz parte de um processo para a eternidade. É importante ressaltar que a eternidade, ela tem dois caminhos, ou seja, ela tem dois desdobramentos: a vida eterna, amém? E a morte eterna. É importante a gente atentar para essa divisão da eternidade. Morte eterna, diga comigo, morte eterna e vida eterna. Então eu volto a repetir a pergunta do folheto: aonde você quer passar a eternidade? A Bíblia fala de vida eterna, mas ela também fala de tormento eterno. Você já parou para pensar nisso? Um tormento eterno, um sofrimento eterno. Eu já parei muitas vezes para pensar nisso. Por isso que desde 12 anos de idade eu estou aqui militando na fé cristã, militando na fé em Cristo Jesus, porque o caminho da eternidade que eu quero tomar é a vida eterna. Quantos querem a vida eterna aqui? Amém? Eu queria ler um texto com vocês. Abra a tua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Quantos acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim:
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, diga comigo, prossigo para o alvo. Mais uma vez, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, queridos. Eu quero enfatizar o versículo 14, que diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, prossigo para o alvo. Eu não sei quantos já perceberam, mas a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, tudo aponta para um final. Que final é esse? A eternidade. Eu diria que nós estamos aqui, a vida que estamos vivendo aqui nessa terra, nesse plano terrestre, é um vestibular para a eternidade. Nós estamos fazendo um vestibular, ou seja, uma prova. A pergunta é, será que seremos aprovados para a eternidade ou reprovados? Mas todos nós aqui estamos caminhando para a eternidade. Você é um ser eterno. Deus te criou para você ser eterno. Querendo ou não, todos nós estamos caminhando para a eternidade. Mas a pergunta que fica para a gente, aonde passaremos a nossa eternidade? Ok? Esse alvo que Paulo se refere aqui é um alvo eterno, é algo que ele estava por alcançar, e ele fala que ele prosseguia para o alvo, o prêmio, ele fala de um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, o prêmio da vida eterna, a vida eterna, ela foi conquistada para nós, para todos quantos creem na sua palavra, todos quantos creem no seu nome. Esse prêmio foi conquistado por Jesus lá na cruz, amém? Lá ele venceu a morte, lá ele venceu o diabo, para nos dar o prêmio da soberana vocação. Nós somos vocacionados a uma vida eterna, amém? Isso deve servir de consolo para nós. Nós passamos por tantas dificuldades aqui, por tantas lutas, mas quando a gente atenta para a palavra, a gente pode chegar à seguinte conclusão: toda a nossa luta, toda a nossa aflição, todo o nosso sofrimento é momentâneo, amém? É momentâneo, porque Deus nos chamou para algo maior, para algo mais poderoso, que está além desse plano aqui. É importante a gente ter consciência de eternidade. Nós temos que viver nessa terra com uma consciência de eternidade. Diga comigo assim, eu preciso, diga mais uma vez, eu preciso ter uma consciência de eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque senão a gente vai viver uma vida medíocre, preso aos valores dessa terra. E não é isso que Deus tem planejado para a gente. Nós temos que fazer como Paulo e dizer como Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo? Pergunta para o teu irmão aí. Quem sabe a resposta? Eu vou dar a resposta para vocês, para ficar fácil. Diga comigo assim: o meu alvo. Diga com força: o meu alvo
é a vida eterna. Amém? Isso é pouco? Isso é pouco? Merece um glória a Deus ou não merece? Amém. Esse é o nosso alvo, a vida eterna. É algo tremendo. Na verdade, nós estamos aqui a cada domingo, todos os dias da semana, a nossa vida, a nossa devoção a Deus em leitura, em oração, em comunhão, faz parte desse processo de aperfeiçoamento para nos tornarmos dignos da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Eu creio que esse é o principal alvo. Existe o principal alvo, que é a vida eterna. Mas para que a gente consiga alcançar o alvo principal, que é o alvo de todos nós, que é a vida eterna, nós precisamos alcançar alguns alvos intermediários. Amém? Existem alguns alvos intermediários que nós precisamos. Dentre tantos alvos, eu quero citar apenas 2 alvos aqui. O primeiro alvo é a salvação. Mas, Toninho, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas eu sei que tem gente aqui que ainda quer alcançar esse alvo da salvação. Todos, se eu chegar, fizer uma pesquisa no mundo inteiro, todo mundo vai responder: eu quero ser salvo. Ninguém quer ir para o inferno, amém? Então, eu creio que aqui tem gente que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus. Aqui tem gente que, de repente, tem dúvida da sua salvação. E eu quero falar para você, querido, o primeiro alvo a ser atingido antes que você alcance a vida eterna é esse alvo chamado salvação. Mas aonde está escrito isso? Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será o quê? Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Então esse é o primeiro alvo. E Jesus ordenou aos seus discípulos dizendo: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será o quê? Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Então, esse é o primeiro alvo intermediário a ser atingido. Quantos aqui já atingiram esse alvo? Amém? Não é poucos. Opa, hoje está bom, vou fazer um apelo aqui para que você seja salvo. Quantos já atingiram o alvo da salvação aqui? Ah, melhorou, mas ainda tem gente aqui. Vou fazer um apelo arrumado hoje aqui, Dário. Tem uma opção de gente que não levantou a mão. Vou dar mais oportunidade para você. Quantos já atingiram o alvo da salvação aqui? Opa, melhorou. Faz exercício aí, gente, que é bom para o corpo. Levante a sua mão. O segundo alvo, que é um dos alvos intermediários, é a santificação. Amém? E eu julgo assim um alvo extremamente importante. Esse alvo chamado santificação. Hebreus capítulo 2, verso 14, não precisa abrir, diz assim: segui a paz com todo e a santificação, diga comigo, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deus é um Deus eterno. Quantos querem ver o Senhor? A Bíblia tem aqui um caminho, olha: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então eu vejo que é algo assim extremamente importante, é crucial na nossa caminhada, a santificação, e isso se dá dia a dia, dizendo não para o pecado, porque no céu não entra pecado, amém? Na eternidade, na vida eterna, não tem lugar para pecado. Consagrando a nossa vida a Deus. Como é que se santifica? Pela palavra, pela vida de oração, pela vida de comunhão, pela obediência à palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, para que nós possamos alcançar o principal alvo, que é a vida eterna, não tem jeito, temos que primeiro atingir esses alvos aqui intermediários. Existem outros alvos que precisamos alcançar, mas eu queria me deter apenas em citar esses dois alvos aqui: a salvação, que é para você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor. A eternidade é uma realidade na minha e na tua vida. E nós precisamos, para que a gente possa atingir esse alvo, nós temos que passar por esse processo aqui: salvação em Cristo Jesus. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós que, uma vez salvos em Cristo Jesus, nós precisamos nos santificar. Nos santificar. Ter vestes brancas. A Bíblia fala de linho fino. Isso fala de pureza, de uma vida pura, de uma mente pura. E não é possível a gente alcançar isso vivendo uma vida como se as coisas desse mundo fosse o nosso alvo principal, as distrações. Eu sei que existem muitas distrações hoje que nos tira do alvo. Diga comigo assim: prossigo. Diga: prossigo para o alvo. Aleluia. Diga: do prêmio da soberana vocação. Aleluia. E como é que se prossegue para o alvo? Atingindo a salvação, vivendo uma vida de santidade, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus é fiel em sua palavra, queridos. O cerol de Deus é cerol fino. É cerol fino. Não tem como, não passa nada. Precisamos santificar a nossa vida, porque senão a gente não vai alcançar a vida eterna. A eternidade é para todos, mas a vida eterna não é para todos. Tem um caminho estreito. A Bíblia diz assim: olha, esforçai-vos, Jesus falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que porta é essa? Que porta é essa? É a porta da salvação, da santificação. E ele segue dizendo: porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E eu sei que você não quer ficar perdido. Considerando o valor da vida eterna, viver voltado para os valores desta terra é desprezar o que Deus tem de melhor para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Deus tem preparado algo tremendo para você, amém? Isso é maravilhoso, isso deve encher o nosso coração de alegria, de felicidade. A alegria deve estampar na nossa fisionomia quando a gente ouve e quando a gente lê essas coisas. Nem olhos viram. É a vida eterna. É a alegria eterna. É a satisfação eterna. Deus preparou isso para a gente. Mas é nós que decidimos. Queremos a vida eterna ou o castigo eterno? Ou a morte eterna? À vista dessas coisas, nós devemos valorizar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os valores desta terra são passageiros e, na maioria das vezes, corrompe o coração do homem. Os valores dessa terra, aquilo que os homens têm considerado algo valoroso, aquilo que os homens têm estabelecido como alvo, muitas vezes tem corrompido. E a gente tem visto isso na prática. Pessoas
influentes na sociedade, políticos, empresários, a gente tem visto hoje atrás das grades, preso por causa da ganância, porque na busca dos valores dessa terra, na busca da riqueza, na busca da fama, na busca do poder, tem se corrompido. E a consequência tem sido a vergonha. Você já parou para imaginar? Que vergonha para as famílias, para os filhos desses homens que estão lá, que a gente vê no noticiário aí, políticos, empresários, presos. Porque, na verdade, muitos deles desprezaram o principal alvo, a vida eterna. Com certeza já ouviram falar da salvação, mas preferiram focar os seus olhares, os seus esforços nos valores dessa terra. E Deus tem julgado essas coisas. Deus tem se levantado para julgar esse tipo de coração. E isso não é só lá fora, não, é no meio da igreja também. Deus tem se levantado, o juízo de Deus tem vindo sobre toda a terra e tem julgado esses corações. Nós devemos orar como Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É sério isso. Deus está preparando a sua noiva, mas Ele quer uma noiva pura, imaculada, sem ruga ou coisa semelhante. É essa noiva que vai passar a eternidade com Ele, amém? Quantos aqui fazem parte dessa noiva? Quantos aqui fazem parte? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos revelado essas verdades, Ele tem nos preparado com essas verdades, Ele tem nos levado a valorizar essas coisas. Eu tenho entendido essas coisas, queridos. Na verdade, eu estou aqui ministrando algo que Deus tem falado ao meu coração, e na verdade, Deus tem me levado a viver essas coisas. Os meus olhos, o meu coração não tem estado voltado mais para essa terra já há um bom tempo. Eu tenho declarado para Deus que a minha vida é dele, a minha vida é dele, as minhas forças é dele. O que eu tenho que fazer é para ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida, amém? Aleluia! Interessante que esse procedimento humano é algo, esse coração humano de desfocar o verdadeiro alvo, os valores de Deus, isso é antigo. Em Gênesis capítulo 5, 15, 11, aliás, 1 a 9, depois você pode ler, não precisa abrir. Fala da história de um povo que um dia construíram uma torre com a motivação corrompida, e chegaram à seguinte declaração: façamos essa torre aqui e tornemos célebre o nosso nome. Autopromoção, poder, querendo se colocar no lugar de Deus, e Deus julga. E a Bíblia diz que Deus viu os homens construindo aquela torre, e a Bíblia diz que Deus julgou aquela atitude. Deus julgou a motivação corrompida daqueles corações e confundiu a língua daquele povo. E aquele lugar foi chamado de Torre de Babel, que significa confusão. Os homens estão confundidos, estão confusos por causa do seu próprio coração, porque têm atentado para as coisas dessa terra. E a pergunta para você nessa noite é essa: aonde tem estado o teu coração? Aonde você tem focado os seus esforços?
É no reino de Deus ou no reino dos homens? No reino desse mundo? Nós cantamos aqui que o reino de Deus não tem fim, ou seja, é um reino eterno, amém? Aonde você tem concentrado os seus esforços? Aonde você tem aplicado o teu coração? Aonde você tem se deleitado? É no reino de Deus ou no reino desse mundo? O reino desse mundo é um reino passageiro. E Deus vai julgar isso. Interessante que alguns historiadores dizem que depois, no lugar onde foi construída essa torre de Babel, na verdade, Babel deu origem à Babilônia. Ali foi reerguida uma cidade. A Babilônia, na verdade, se tornou um império, principalmente no governo de Nabucodonosor, que a Bíblia relata pelos profetas, que foi sinônimo de muita corrupção, também de muito poder, de muita riqueza também, e também é sinônimo de opressão, de afronta aos valores eternos, de afronta aos valores de Deus. Esse império caiu, mas a sua filosofia, a sua ideologia, ela continua nos dias atuais. Se você ler lá no livro de Apocalipse, fala da queda da Babilônia. Essa Babilônia vai cair. Eu entendo essa Babilônia lá do Apocalipse. Não é uma Babilônia física, mas é uma ideia, é uma ideologia. Ela tem imperado hoje no coração dos homens. E lá em Apocalipse fala que no final dos tempos os homens vão estar chorando, porque essa Babilônia vai cair. Fala que eles vão chorar muito, haverá um grande pranto, porque eles enriqueceram por causa do sistema. Eles vendiam, eles compravam, eles se corrompiam, se embebedavam no vinho lá na Babilônia. Mas é algo, é uma ideia, não é uma Babilônia física. É o sistema, esse sistema mundano. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é um engodo. Há muitas atrações que se tornam distrações para o povo de Deus. E tem um versículo que mexeu muito comigo, que falou muito ao meu coração, lá em Apocalipse, no capítulo, se você quiser marcar, você pode deixar marcado aí. Deixa eu pegar aqui. Se quiser deixar marcado, capítulo 18, deixa marcado aí. No 18:4, tem uma expressão que eu achei assim muito séria. A palavra do Senhor, queridos, é importante. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A palavra do Senhor, essa palavra aqui, que nós estamos aqui ministrando, baseado nela, ela tem a função de nos esclarecer, de abrir o nosso entendimento, mas ela também tem uma função de advertência, de nos advertir. E tem uma expressão no capítulo 18, verso 4, não precisa abrir, que diz assim, diz o seguinte, olha, povo meu, saia do meio dela. Do meio da onde? Babilônia. Eu vejo essa expressão sobre dois olhares, sobre dois aspectos. Um povo que está lá no meio da Babilônia, que Deus quer salvar, que nós estamos aí pelas praças, pelas ruas, pelas casas, proclamando o reino de Deus, amém? Mas existe também um povo que já é de Deus, um povo que um dia fez uma aliança com Ele, mas que está envolvida com esse sistema,
que tem tido os seus olhos voltados, tem tido o seu coração voltado para os valores dessa terra, e tem esquecido, e tem aplicado pouco esforço para o reino de Deus. Deus ministrou claramente ao meu coração. Essa expressão, ela tem dois aspectos. Um povo que está perdido, que ainda não tem os seus olhos abertos totalmente, mas também um povo que já conhece o Senhor, mas que está envolvido com esse mundo, com esse sistema. Mas o Espírito Santo, nessa noite, Ele quer mudar essa história na tua vida. Ele quer que você saia desse engodo. A palavra do Senhor diz, em Mateus, capítulo 6, não precisa abrir, em verso 19 a 21, diz assim: não ajunteis tesouro para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça, onde a ferrugem, onde nenhum ladrão pode roubar. Isso é tesouro, isso é ajuntar, são valores eternos. E a Bíblia está dizendo que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o teu tesouro? O seu coração está nele. Isso é fato. Quando o nosso coração ele está voltado em alguma coisa, a gente vai aplicar esforços. A gente vai lutar por aquilo. E muitas vezes, o nosso coração está focado nas coisas dessa terra. Nas coisas passageiras dessa terra. Esquecemos, perdemos a consciência de eternidade. Esquecemos que um dia nós vamos estar diante de Deus para o juízo, para Ele nos encaminhar para o lado da vida da eternidade ou para o lado da morte. Isso é sério. Isso é muito sério. Lembra da pergunta do começo? Onde passarás a eternidade? É sério. Aonde você quer passar a eternidade? Então é preciso, se você quiser entrar pelo lado da vida, eternidade, vida eterna, fala de algo contínuo, fala de um relacionamento contínuo com Deus, fala de uma alegria contínua, fala de algo eterno, para sempre, não tem fim. É difícil a nossa mente alcançar essas coisas, porque a nossa mente ela é limitada. Mas eu preciso apenas crer nessas coisas. Eu preciso crer e guardar. Amém? Crer e guardar, isso é um tesouro que Deus tem colocado no meu coração. É um tesouro, é um prêmio, é o prêmio da soberana vocação. Você já tem esse prêmio, amado, amém? Você já tem esse prêmio. Foi conquistado na cruz, valoriza isso. Tenha um coração ardendo pelo eterno. Porque muita gente quer a eternidade, mas não quer se relacionar com o eterno. Amém? Você quer ter uma vida eterna? Então você tem que se relacionar com o eterno. Quem é o eterno? Digo, Senhor Jesus. Ele é o eterno. E Ele está aqui entre nós. E Ele te chama a um compromisso com Ele. Há uma aliança com Ele. Eu queria deixar bem firme no teu coração essa advertência. Povo meu, saia do meio dela, saia do meio desse sistema corrompido. Deus tem um povo no meio desse sistema corrompido. Deus tem um povo no meio desse sistema corrompido.
E nós que já saímos desse sistema, nós fomos chamados para buscar esse povo que é de Deus, que ainda está lá. Quantos querem buscar esse povo? Amém? Nós temos feito isso, a igreja aqui em Cabo Frio tem feito isso pelas praças, pelas ruas, pelas casas. A igreja lá em Bom Jesus tem feito isso também, de casa em casa, pelas praças. E graças a Deus, nós temos conseguido alcançar esse povo e tirar dessa Babilônia, desse sistema pecaminoso, desse sistema corrompido pelo pecado. Se quisermos herdar a vida eterna, precisamos nos submeter aos valores eternos. Quais são os valores eternos? Santidade, obediência, vida de oração, leitura da palavra. Pensa aí, tudo aquilo que Deus tem determinado para você, são valores eternos. Comunhão. Precisamos nos submeter a esses valores. A palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios, capítulo... Eu mesmo escrevo, eu mesmo me confundo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Diz assim: não atentando nós para as coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, aquilo que está à nossa vista, nas coisas que se veem, que são, diga comigo, temporais. São temporais. Diga, são temporais. Mas nas que se não veem, porque são eternas. Qual é o teu alvo? As coisas dessa terra? Trabalhar muito, enriquecer, ter muito dinheiro, ter fama, ter muitos bens. Não estou dizendo aqui para que ninguém trabalhe, não. De fato, nós temos que trabalhar. Mas não deve ser o nosso alvo principal. Não deve ser. Nosso alvo principal tem que ser a vida eterna. E isso fala de ter uma vida de relacionamento com Deus. Essa palavra é para você, queridos. Aqui eu estou vendo aqui um público, é um público bastante diversificado aqui, de jovens, pessoas já mais experimentadas na vida, adolescentes. É para você. Eu já fui jovem, queria chamar a atenção de vocês, jovens aqui, adolescentes. Um dia eu tive a tua idade, tive o meu cabelo pretinho. Mas um dia também eu tomei uma decisão muito cedo, com 12 anos de idade, para nunca mais largar. Sabe por quê? Eu tenho medo do inferno. Você tem? O inferno é uma realidade. Então eu queria chamar a tua atenção, porque às vezes, quando a gente está no auge, né, da juventude, cheio de força, a gente pode bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu posso tudo. Só que, infelizmente, nos dias atuais, tem muitos jovens sendo ceifados por causa da desobediência, por causa do atentar para a ilusão desse mundo. O mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece, amém? O mundo passa. E eu quero deixar essa palavra para você também. Quero deixar essa pergunta para você: aonde você quer passar a tua eternidade? E sabe quando que a gente começa a decidir acerca da eternidade? É amanhã? É depois da manhã? Não, é agora. É agora. A atitude que tomarmos hoje, as atitudes que tomamos hoje, ela tem peso eterno. Tem peso eterno. Quais são as tuas atitudes hoje?
Hoje aqui, agora, você pode tomar uma atitude que vai ter peso eterno. Positivo ou negativo. Você pode ouvir essa palavra hoje e fechar o teu coração e sair daqui sem se consertar com Deus, ou até mesmo sem fazer uma aliança com Deus. A pergunta que fica, será que isso tem peso eterno? Tem. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas se a sua atitude hoje for, eu me rendo a essa palavra, eu me rendo ao senhorio do Senhor, eu quero consertar a minha vida, eu quero alinhar a minha vida com o eterno, essa atitude vai redundar em vida eterna. A vida eterna, ela não começa quando você morrer. A vida eterna, ela começa enquanto você respira. Porque é você que decide. Isso é sério. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então, se Deus te deu a oportunidade de você estar respirando, é porque há esperança para você. Não importa a tua condição nessa noite, não importa o quanto você pecou, não importa o quanto você está afastado de Deus, enquanto há vida, há esperança. Há esperança para você. Mas o fato é que Deus quer que você tenha a vida eterna. Jesus sempre falava isso. Tenha a vida eterna. Jesus, ele falou que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida abundante, ela não se restringe a essa terra, mas ela é para sempre. Aleluia! É uma vida eterna. E o Espírito Santo quer que você desfrute disso. Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer de que o homem se perca. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Porque Ele sabe, se o homem morrer na sua impiedade, é inferno, é morte eterna. Isso é muito sério. Eu falo essas coisas nessa noite com temor e tremor no meu coração. Eu sou pai e eu jamais quero ver os meus filhos irem para o inferno, para o tormento eterno. E esse coração de pai que eu tenho se estende a todos vocês nessa noite. Porque esse coração de pai expressa também a paternidade de Deus. E Deus não te criou para a perdição, mas Deus te criou para a vida, e vida abundante. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está tocando no teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam se consertar com Deus. Precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam sair do meio da Babilônia. Precisam largar o sistema mudando. Precisam cortar laços com esse mundo e tomar uma atitude hoje. Uma atitude que tem peso eterno. Sabe por quê, querido? Porque você não sabe se amanhã você vai amanhecer com vida. Ninguém aqui sabe. Então, se você tem que tomar uma atitude, é hoje. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então o Espírito Santo fala para você nessa noite: não endureça o teu coração, abra o teu coração, porque Ele quer que você desfrute da vida que Ele preparou para você.
Ele quer que você fale com muita firmeza, com muita convicção: prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! É um prêmio, querido. É um prêmio para todos quanto obedecem e são fiéis. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte. Prossiga o alvo. Tome posse do prêmio da soberana vocação. E diz assim: e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Essa coroa é um prêmio da vida eterna. Imagine a gente, homens pecadores, fracos, sermos coroados por Deus. É Ele quem vai nos dar a coroa. O prêmio da soberana vocação, que foi conquistado a preço de sangue. Aleluia! Nós não merecíamos esse amor, mas é a graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. E Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, bem alto, mas tenha a vida eterna, conquistada na cruz por Jesus. Esse é o prêmio da soberana vocação. Sabe, queridos, nesse nosso prosseguir, muitas vezes surgem as dificuldades, surgem as lutas, e a Bíblia fala dessas dificuldades, fala dessas lutas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: perplexos, porém não desanimado, abatido, porém não destruído. A nossa carreira, ela passa por essas coisas, pelas perplexidades, mas isso não nos desanima, pelo contrário, é combustível para a gente seguir prosseguindo para o alvo, amém? As lutas que você faz, que você passa, deve ser combustível para você seguir, para você permanecer, para você perseverar. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amém? Nós devemos seguir conforme Ele nos ensinou, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não destruídos, amém? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cadê a palma dos vencedores aqui? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Oh Senhor, bendito seja o teu nome. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Nada. Então prossiga para o alvo. Se você ainda não alcançou esse alvo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor estabeleceu um alvo para você. Esse alvo não é exclusividade de um povo, de um grupo de pessoas. Esse alvo é para todos, a vida eterna é para todos, amém? Quando Deus pensou na vida eterna, Ele pensou em toda a humanidade, amém? Mas, infelizmente, o homem, por causa do seu coração egoísta, por causa do seu coração desobediente, muitos não vão alcançar, infelizmente. Deus coloca diante de você nessa noite esse alvo, mas deixa também essas advertências para você nessa noite.
O alvo que Deus coloca diante de você chama-se vida eterna. E Ele te chama nessa noite a uma atitude. Eu me dirijo nessa noite a dois públicos. A você que ainda não fez uma aliança com Jesus. E a você que um dia já fez uma aliança com Cristo, mas tem vivido uma vida ainda voltada para os valores dessa terra. Você que ainda não tem 100% de foco no Senhor, não tem confiado nele. A palavra do Senhor diz assim, olha, nós devemos confiar nele. Nós devemos confiar nele plenamente. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quem que fará? É você? Não, é ele quem vai fazer. Ah, falta dinheiro? É ele quem vai providenciar. Falta comida? É ele. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem ele você não pode fazer nada. Então não fique aí dando bobeira em busca dos valores dessa terra, como se estivesse dando soco no vento e perdendo o principal, o prêmio da soberana vocação. E o Espírito Santo fala com você nessa noite. É tempo de você tomar uma atitude, de você dar um basta nessa vida medíocre, porque os valores dessa terra são valores transitórios, são valores passageiros, que não se compara aos valores eternos, não se compara àquilo que Deus preparou para nós, já está preparado. Jesus falou, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugares eternos. Amém.